Olá, gente mais que boa, tudo bem? Mais uma semana, hoje é segunda, né? A semana começou ontem, mas hoje é o primeiro dia útil, apesar do nosso isolamento social, hoje segunda-feira é o primeiro dia útil da semana. E nós vamos conversar essa semana sobre a confiança em Deus. E a confiança em Deus, meus irmãos, ela não pode ser de qualquer jeito, ela tem que ser de forma humilde. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser como uma criança, né? A atitude da criança confiando no seu pai, é assim que deve ser a nossa confiança, a humilde confiança em Deus. E vamos então conversar e para poder aprender sobre a necessidade de amar a Deus, mas por quem Ele é, e também por quem Ele é, nós podemos confiar nele completamente e nos sentir como uma criança saciada. E o texto para nossa leitura e para nossa base, para as conversas dessa semana, será o Salmo 131, um salmo de Davi. Independente daquilo que as pessoas falam, se foi ele ou não que escreveu, eu espero considerar que esse é um salmo de Davi. E ele diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhadas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações, né? Palavra que chega e penetra fundo nos nossos corações. Veja, os discípulos passaram um tempo com Jesus, pessoalmente com Jesus. E para mim, meus irmãos, é muito difícil imaginar alguém passando 3 anos com Jesus Cristo e ainda querendo ser importante. Em vez de apenas deixar Jesus ficar em destaque, Jesus ser importante. Mas o que os discípulos fizeram, depois de 3 anos expostos aos ensinamentos de Jesus, foi justamente isso. Eles quiseram um lugar de destaque no reino. O Evangelho segundo Mateus nos fala sobre algo nesse sentido que aconteceu depois da transfiguração de Jesus. O Senhor estava curando doentes e os ensinando. E por ele estar curando os doentes e ensinando, ele atraía para si muitas atenções. E aí os discípulos começaram a ficar impressionados consigo mesmo apenas porque estavam andando com Jesus. Eles tinham a certeza de que Jesus iria estabelecer seu reino. E esse estabelecimento do reino, Jesus já vos falava que o estabelecimento do reino já havia acontecido. E aí eles começam a se indagar qual deles teria a posição mais importante no reino quando Jesus pudesse implantar ele de fato. E eles perguntaram, lá em Mateus 18:1, quem é o maior no reino dos céus? Eu não sei qual foi o tipo de resposta que eles estavam esperando, mas eu sei que a resposta que eles receberam não foi a resposta que eles estavam esperando. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e começa a dizer-lhes: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Está lá nos versos 3 e 4. Foi uma resposta muito séria. Então, para eles serem salvos do pecado e entrar no reino de Deus, eles tiveram que se tornar como crianças. E para se tornarem como crianças, tiveram que mudar atitudes, pois eles já não eram mais assim naquela época. Visto da maneira que eles disputavam
posições, aquelas posições top da galáxia, né? Eles disputavam entre si. O poeta que escreve o Salmo 131, Davi, né, havia aprendido essa lição e tinha mudado a sua atitude. De fato, seu salmo aqui é um registro do que aconteceu e um testemunho do ponto a que ele chegara quando escreveu esse salmo. É um salmo curto, com apenas 3 versos. É um dos salmos mais fáceis de ler, mas com uma lição que é uma das mais difíceis de aprender, que é a lição da humildade. Principalmente no nosso tempo, em que quando dizemos que temos que ser humildes, nós estamos indo contra aquilo que o mundo fala para nós. Esse salmo é como se fosse para nós uma escada, e uma escada de poucos degraus, uma escada curta, mas que vai nos levar a um patamar muito elevado. Esse salmo é uma composição humilde e davídica no seu uso de metáfora. Esse mesmo escritor, que alguns salmos atrás tinha se comparado como uma ovelha, e essa ovelha estava sob o cuidado do seu pastor divino, lá no Salmo 23, aqui ele vai se comparar facilmente a uma criança nos braços de sua mãe. Davi não era uma pessoa que se apoiava na sua honra, pelo contrário, ele estava disposto a se humilhar, como se humilhou diversas vezes, porque sabia que, na melhor das hipóteses, ele era apenas um servo do único Deus que é verdadeiro e para sempre é exaltado. Repare no Salmo 130 que nós vimos na semana passada. Esse Salmo 130, o Salmo 130 vai nos falar sobre a graça de Deus na salvação. Uma graça manifestada à parte de qualquer obra humana. Agora o Salmo 130 vai falar sobre uma humilde confiança em Deus. E deve ser a forma da atitude, né, para nós que fomos alcançados pela graça da salvação. Nesse sentido, ele é um salmo também de peregrinação para nós. Peregrinação porque nós estamos envolvidos agora em uma jornada espiritual que nos levará para o nosso lar. Nós não somos cidadãos desse mundo. Uma pergunta para você. Você tem se humilhado diante de Deus? Como Davi se humilhou por várias vezes? Ou há ainda alguma área na sua vida, alguma área de orgulho que você precisa pedir ao Senhor para remover da sua vida? Pense nisso e que Deus te abençoe.